Oi, meu nome é Vitória e hoje a gente vai bater um papo super importante e real. Como é viver com diabetes no dia a dia? Vamos conversar com duas pessoas que convivem com a condição. Uma com diabetes tipo 1 e a outra com diabetes tipo 2. Para contextualizar rapidinho, o diabetes tipo 1 costuma surgir na infância ou adolescência e exige o uso diário de insulina. Já o tipo 2 é mais comum em adultos e está bastante ligado ao estilo de vida, podendo ser controlado com alimentação, atividade física e, em alguns casos, medicação. Agora vamos ouvir essas histórias na prática. Queria que você contasse um pouco como foi o momento do diagnóstico. O que você sentiu? Então, de início, eu não tinha muita noção do que era a diabetes. Eu não sabia como é que era, nem como se tratava, do que se tratava a diabetes. Eu não tinha muita noção disso. Mas depois que eu tomei conhecimento da gravidade do que era, eu senti bastante medo. Eu senti bastante medo de não saber lidar, de não saber me cuidar, medo de não ser responsável o suficiente comigo mesma para poder lidar com os medicamentos e tudo mais. Eu tinha medo de não saber lidar com tudo isso. Você já tinha ouvido falar sobre diabetes antes? Sentiu sintomas ou foi uma descoberta por acaso? Então, como eu disse na pergunta anterior, eu não sabia o que era. Já tinha ouvido falar no nome, mas eu não sabia, não tinha noção do que era. E foi os dois. Foi uma grande descoberta e eu também senti todos os sintomas. Eu fiquei com a boca muito seca, senti muita sede. Eu levantava de madrugada várias vezes para poder urinar. Eu sentia muita fome. Eu comia demais, eu comia muito. Só que nisso que eu comia muito, eu perdia muito peso, perdi muito peso. E tanto que o pessoal aqui de casa chegou a achar que eu tava com anemia por conta da perda de peso. Mas aí um dia, do nada, eu tava lavando louça e aí eu comecei a me sentir muito fraca. Comecei a me sentir muito mal. E na verdade, quando a gente chegou no hospital, eu tava meio que quase tendo uma parada cardíaca, né? E aí, nesse dia eu tava muito fraca, me sentindo muito mal. E meus pais me levaram com urgência pro hospital. No hospital, a gente descobriu que eu tava com cetoacidose diabética. E aí foi uma surpresa pra todo mundo, porque ninguém esperava que fosse diabetes. E então, sim, foi por acaso, foi uma surpresa. E também senti todos os sintomas. O que mudou na rotina depois do diagnóstico? Alimentação, horário, medicamento? Então, muita coisa. Basicamente, quase tudo. Meu dia ele mudou. Eu tenho que acordar, eu tenho que tomar insulina. É, mudou muito a questão da alimentação, de me preocupar com o tempo que eu fico sem comer. Eu tenho que me preocupar com isso para poder evitar a hipoglicemia, checar a glicose, essas coisas que eu não estava acostumada a fazer. Ou então ter que tomar injeçãozinha todos os dias, toda vez que eu acordo. Eram coisas que eu não estava habituada, então foram grandes mudanças. Como você controla os níveis de glicose no dia a dia? Você usa sensor, faz teste com frequência? Então, tomando insulina, que é o essencial, checando a glicose para poder ter um limite ali na alimentação, para não ultrapassar o limite, regulando a alimentação, atividade física, a academia, ela me ajudou bastante a regular a glicose. Então, bebendo bastante água. Então, essas coisas todas elas contribuem para poder regular direitinho. Qual é a parte mais difícil de conviver com diabetes? Então, para mim, particularmente, é, as limitações, as limitações em questão alimentar, porque eu descobri a diabetes na adolescência, né? Eu descobri com 17 anos. Então, até os 17 eu comia sem me preocupar, não tinha preocupação na minha cabeça com o tanto que eu ia comer, o tanto que eu não ia comer. Então, essas coisas, elas foram bem difíceis para mim no começo. Hoje em dia eu lido um pouco melhor com isso, mas no começo era bem mais complicado. Eu ficava muito frustrada com as limitações, o fato de, sei lá, não poder comer o tanto que eu queria, ou então não poder comer 2 pedaços de bolo, um só. Enfim, essas limitações elas eram bem complicadas, às vezes ainda é um pouco. E a disciplina também é uma coisa muito difícil, particularmente para mim.
foi muito difícil porque medicamento, se eu não me cuidar. Então, lidar com tudo isso ainda às vezes é um grande desafio para mim. Já passou por situações de preconceito ou desinformação por parte das pessoas? Preconceito, não, mas desinformação um pouco, porque muita gente acha que diabetes só dá em pessoas mais idosas, mais velhas. Mas acho que só isso mesmo. As pessoas ficarem meio assim, como assim você tem diabetes? Você é tão nova. Mas acho que só isso mesmo. Que conselho você daria para alguém que acabou de receber o diagnóstico? Então, conviver com a diabetes é um desafio. Por mais que pareça que você não vai mais poder comer doce ou aquilo que você gosta, você se acostuma com os medicamentos, você se acostuma com a insulina, você se acostuma com as limitações. Então, inclusive você até perde vontade de comer doce. Eu mesma, eu sempre comi muito biscoito, né? Biscoito doce. Hoje em dia não me dá vontade. Eu vejo o pacote, não sinto vontade alguma de comer biscoito doce, literalmente. Mas, até doce, na verdade, doce em geral, tipo, comer chocolate de panela. Me enjoa se eu comer muito, enfim, me enjoa. Eu desacostumei a comer. Eu sempre gostei muito, mas eu desacostumei. Então, como eu tava dizendo, você se acostuma com tudo isso. Então, você não precisa se desesperar. Você tem um nutricionista, faça atividade física e se permita viver com a diabetes sem o medo, sem que o medo te faça acreditar que você não pode ter uma vida boa. Tem alguma história marcante que você gostaria de dividir com a gente sobre essa jornada? Então, eu diria que foi quando tudo começou. Quando eu me internei, o processo todo lá no hospital, que eu tava assimilando tudo que estava acontecendo. Essa foi a parte mais marcante para mim da diabetes na minha vida. Porque depois disso, como eu disse, né, a questão do costume, ela deixou de ser o centro de um grande problema na minha vida. Então, eu acho que foi isso. Hoje nós vamos bater um papo super importante e real. Como viver com diabetes no dia a dia. Vamos conversar com uma pessoa incrível, a dona Josete Correia, que foi diagnosticada na fase adulta com diabetes tipo 2. Sejam muito bem-vindos a esse nosso papo descontraído. Dona Josete, eu queria que você me contasse um pouco como foi o momento do diagnóstico e o que você sentiu quando você foi diagnosticada com diabetes tipo 2. Foi uma surpresa para mim, porque eu fui fazer um simples exame de sangue, como eu faço sempre, né? Então, na época, eu tinha meus 60 anos e fui fazer. Chegou quando fui ao médico levar o resultado, ele me deu a notícia que eu era diabética, eu estava diabética. Eu tive assim, fiquei preocupada, porque eu ouvia falar que a diabetes tinha muita influência na alimentação. E eu sempre gostei muito de doce. Até hoje, eu sou muito viciada em doce. Só que eu evito, né, de abusar. Tá, então a senhora já falou que você já tinha ouvido falar sobre a diabetes antes. Eu queria saber se você sentiu algum sintoma ou se foi uma descoberta ao acaso, quando o médico descobriu a diabetes. Não tive sintoma nenhum. Foi, como eu expliquei, através do exame de sangue. Entendi. Então, alguma coisa mudou na sua rotina depois do diagnóstico? Alimentação, horário, remédio? Mudou remédio, que eu nunca precisei tomar remédio. Então, mudou tudo, porque eu tinha horário para me alimentar, entendeu? Porque não podia, eu sempre procurei comer mais frutas. Mesmo as frutas, a gente que tem diabetes tem que prestar muita atenção. Entendi. E como você controla o seu nível de glicose no dia a dia? Você faz algum teste com alguma frequência? Sim, faço todos os dias. A parte da manhã, em jejum, eu faço o teste. Entendi. Para você, qual é a parte mais difícil de conviver com a diabetes no dia a dia? É você ficar preso ao horário de remédio. Você sai com aquela preocupação, porque tem os horários, tem que se cuidar para não deixar a diabetes subir, né?
Você já passou por alguma situação de preconceito ou desinformação por parte das pessoas que te acompanham, que estão ao seu redor quanto a diabetes? Não, porque realmente todas as minhas amigas, as pessoas que eu sempre convivo, todas são diabéticas, por coincidência são diabéticas. Entendi. Você tem algum conselho que você daria para alguém que acabou de receber o diagnóstico de diabetes? Sim, a pessoa não deve se preocupar, de pensar que a diabetes vai acabar, vai prejudicar a sua vida. Não, tem que fazer a gente com cuidado, se alimentar, comer frutas, ter uma vida normal e com remédio. Nunca deixar de fazer o teste e nunca deixar de tomar o seu remédio. Isso aí. Tem alguma história marcante que você gostaria de dividir com a gente sobre essa sua jornada desde que você descobriu a diabetes? Foi muito difícil, porque eu tenho vários netos, tenho a quantidade, né, dos meus netos. Então, você conviver com os jovens, então você já se sente assim um pouco, né, preocupado, porque você vê um neto comendo alguma coisa que você não pode. Então você dá aquela vontade, entendeu? Mas você tem que ser mais forte do que a vontade de abusar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Dona Gisete. Foi um papo riquíssimo, de muito aprendizado e troca. Obrigada por compartilhar com a gente com tanta verdade. E a você que nos ouviu até aqui, cuide-se, informe-se e tenha empatia.